Ele enxergou. Ei, crente, Jesus está falando contigo. Você está vendo ou está enxergando? Aleluia! Porque o mesmo que enxerga acusa. Aquele que enxerga também, aleluia. Aquele que vê, acusa. A multidão toda ia vendo, mas acusou Bartimeu. Mas quando Jesus deu a visão, Bartimeu não só viu, ele enxergou. Porque ali estava o Filho de Deus. Aleluia! Jogou para trás aquela capa velha que representa o passado, as coisas velhas que não agradam a Deus, e saiu festejando de alegria com Jesus, porque ele não viu, ele enxergou, porque Jesus ele é bom. Você tem enxergado o que Deus tem feito na tua vida, porque até esta noite foi ele que fez você chegar até aqui, foi ele que te deu a família, foi ele que te deu milhões e bilhões de livramento. Você tem enxergado? Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor, meu irmão, continua dizendo, aleluia. Deus disse, Isaías, aleluia, nessa geração difícil aí, quem irá por nós e quem eu enviarei? Tinha muitos, não tinha? Por que Deus foi falar só com Isaías? Aleluia, louvado seja Deus. Meu irmão, Deus procura sim quem quer usar. Aleluia. Tem muitos que dizem, Deus fala com todo mundo. Deus é soberano. Ele fala com o que bebe, com o que fuma, com o que joga, com o que está caído, com o que está de pé. Se ele quiser falar, ele fala, porque ele é Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus ordenou que uma jumenta falasse com o rei. Isso é coisa de louco, não? Se eu dizer isso aí sobre igual, o pessoal vai dizer, você está mentindo. Eu vou provar para ele na Bíblia, mas se um não tiver o conhecedor da palavra, ele vai desmentir eu. Aleluia! Mas eu permaneço firme. Deus usou uma jumenta para falar com o rei. Por que é que Deus não pode usar qualquer uma criatura? Pode! Aleluia! Só que Deus, aleluia, tem as formas de trabalhar, irmão. Aleluia! Deus, ele chama, a Bíblia Sagrada prova. Você pode ver de Gênesis Apocalipse. Todos os homens de Deus que Deus chamou, era homem que estava ocupado no trabalho, na lida e no campo. Você pode ver que Deus chama aqueles que têm compromisso. Deus chamou, aleluia. Quando Deus disse, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Quando Deus foi levar Elias para o céu, ele avisou, mas antes de ele levar, ele chamou um que estava trabalhando na roça, no campo. Eliseu estava no campo com o seu pai, trabalhando. A Bíblia não diz que Eliseu não estava jogando dominó, nada, ele estava trabalhando. Porque Deus tem compromisso, aleluia, com a palavra. Deus, o compromisso de Deus não é só comigo não, nem com o irmão. A palavra do Senhor diz que Deus tem compromisso é com a palavra. Aleluia! Quem faz é a palavra. Deus falou, foi para Jeremias. Jeremias, o que é que tu está vendo, Jeremias? Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeiro, uma vara de ave. Jesus disse, fez muito bem, porque eu velo e zelo pela minha palavra. E aleluia, Jeremias disse, se eu estou vendo outra coisa, ele estava mentindo. Aleluia, porque, meu irmão, nós temos que ter cuidado e temor e conhecimento e respeito da palavra de Deus, que nós não podemos dizer, eu estou vendo, Deus mandou falar, Deus vai fazer, eu estou vendo um anjo aqui. Para a honra e glória do Senhor, tem 13 anos que eu aceitei Jesus, eu nunca vi um anjo. Aleluia, nunca vi um anjo. Aleluia, pode que alguém tenha visto, mas eu não vi. Por isso que Deus zela pela palavra. Aleluia. E já vou encerrar para a honra e glória do Senhor. O que é missão? Missão começou no coração de Deus lá no céu. Porque quando Deus olhou lá do céu para a terra, não tinha mais jeito. Não tinha salvação nem para mim, nem para você. Ele mandou o seu único filho para morrer por nós. Para que todos nós, crê nele, não pereça. Essa palavra, perecer, morrer. Mas que tenha vida eterna. Aleluia. Amém? O que Jesus diz? Quando eu for levantado da cruz, trairei todos vocês a mim, no meu corpo. Por que foi que Jesus disse isso? Aleluia. Porque eu vou comparar aqui para os irmãos vocês entenderem. Todos nós sabemos o que é um azogo. Não sabemos? Eu sei o que é um azogo, os irmãos sabem, né? Antigamente,
Esses rádios grandes tem umas azogo grandes, né? O que é azogo? Azogo, se você colocar aqui, por exemplo, é um imã, né? É o imã. Colocar uma harpazinha aqui, ou um alfinete, esse negócio, alfinetezinho, complexinho, ela puxa, não puxa não? Mesmo assim, Jesus falou, fez essa comparação. Quando eu fui levantado da cruz, ele estava falando da morte. Cairei todos, amigos. O que ele estava dizendo? Todos aqueles que creem em mim, aleluia, será sepultado comigo. Todos aqueles que creem em mim, crucificados comigo. Mas todos que creem em mim é ressuscitado. Aleluia. E no meu corpo trairei todos. Aleluia. E ele está vindo. Este azogo espiritual, traduzido para os irmãos, está descendo. E aonde tiver um crente que seja pequenininho ou maiorzinho, que seja uma aspazinha, uma taxazinha, um pregozinho, mas espiritualmente, que pregue, que viva, este vai subir. Porque ele vem de cima e ele puxa. Quem está embaixo sobe. Lá na frente ele fez outra parábola. Deixará o joio no meio do trigo. Pode deixar, deixa crescer, não corte. Deixe crescer o joio e o trigo. No dia da minha ceifa, eu enviarei os anjos para puxar o trigo para o meu celeiro. E a palha está falando daquele que vem do pecado para o fogo. Aleluia. Dois caminhos, meu irmão. Você escolhe. Com meus dois pés eu vou para o céu. Com esses meus dois pés também eu vou para o inferno. Aleluia. A salvação, aleluia, é pela graça. Nós somos salvos pela graça de Jesus na cruz, pelas misericórdias. Essa graça ele já nos deu. Mas depende agora de eu e de você. Aleluia. Se eu me perder porque eu quero, eu já reconheci que Deus é o Senhor. É Ele que perdoa, é Ele que faz. Aleluia. Agora eu que tenho que zelar pela minha salvação. Aleluia. A salvação é pela graça. Aleluia. Por Jesus, né? Favor imerecível. Porque nós não temos merecimento da salvação. Foi Jesus que foi para a cruz, por eu e por você. Aí tem os orgulhosos da terra, podre de vida, que batem no peito. Ah, eu posso, eu faço. Eu tenho aqui, quem manda é eu. Não manda em nada. Quem manda é Jesus. Não pode nada. Quem pode é Jesus. Não tem nada. Quem tem é Jesus. Se Jesus tirar o fogo dele, aleluia, amanhã ele está podre. Nem o coveiro aceita ele. Aleluia. Seja simples, humilde, verdadeiro. Ame o seu próximo como a si mesmo, que você vai entrar no céu. Porque Jesus disse, o maior mandamento que é não amar o Pai, não é amar a Deus, prever sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Aleluia. Então, meus queridos amados irmãos, quero agradecer a Deus por tudo. A palavra foi esta que